Bom dia, amigos, sejam bem-vindos ao Urso de Prato, programa dos seus dias úteis para falar do mercado financeiro. Hoje é dia 13/8/2020, uma quinta-feira. Vamos então para as notícias que eu considerei mais relevantes do dia e trouxe aqui para os colegas, tá bom? Hoje, ou daqui a pouco, vão sair os pedidos aí de auxílio-desemprego lá nos Estados Unidos. Os futuros estão operando em baixa neste momento. A projeção do mercado é de que hajam quedas nesses pedidos, tá bom? Passando aqui numa matéria, como vou sempre refletir, falar aqui com os colegas, eu deixo essas matérias todas aqui na descrição do vídeo no YouTube. E se você está vendo pelo Instagram, você pode ter acesso no YouTube depois. Eles comentam aqui algumas projeções feitas pelo presidente Donald Trump, que recentemente prorrogou lá o auxílio emergencial por um prazo maior, porém reduzindo o valor para $400 e pedindo ajuda dos estados, tá bom? Então, esse pedido aí sai 12:30 pelo horário de Greenwich, né? Então, isso deve ser um assunto aí para o programa de amanhã, tá bom? E os casos de coronavírus seguem aumentando aqui na comparação segundo esta matéria. Bom, eles também falam aí sobre os preços do petróleo que caíram. A gente já fez um comentário breve aqui, né, de que tinha aumentado a produção e que a demanda estaria caindo porque a China teria feito estoques, né? Repito, eu não quero me aprofundar muito nesse assunto de petróleo, eu ainda sou novato neste ramo de estudo de commodities, né? Mas os preços de fato estavam caindo aí nos futuros. A gente até pode dar uma passada para ver como a gente está nesse momento antes da gente encerrar. Beleza? E essa é a principal notícia aí internacional. O cenário internacional não tem grandes novidades sem ser essa, né? Aconteceram muitas coisas recentemente. A maioria dos balanços mais importantes já foi. Então, temporada de balanços, quem fez aí seus trades lá fora já fez, agora é se preparar para uns eventuais balanços novos. Porém, no Brasil, alguns balanços aí de empresas que o pessoal tem investido algumas fichas, vamos dizer assim, saíram, em especial aí da Via Varejo, né? Que é o que a gente vai comentar neste presente momento. Inclusive, como eu comentei ontem para os colegas, eu montei uma estratégia aí, um boi, né, que seria a venda de uma call próximo do dinheiro, no caso foi R$18, e vendi 100 calls e comprei 300 calls no strike 23, né? É uma estratégia que se beneficia com uma eventual alta da Via Varejo. Caso Via Varejo caia, eu já coletei parte do dinheiro, porque eu usei o dinheiro da venda para fazer as compras e sobrou um trocado. Então, se Via Varejo desabar, eu já botei o dinheiro no bolso. Talvez eu nem feche a operação no momento, né? Deixa aí rolando, até porque eu tenho algumas outras posições de Via Varejo, né, em opções. Porém, se Via Varejo der uma subida boa, né, é dinheirinho no bolso, como eu comentei. Ruim é se a Via Varejo ficar aí lateral em torno de 18, 23, mas a ideia nem é segurar essa estratégia, né? Dependendo de como for a reação do mercado, já encerrar hoje não é aquele tipo de estratégia para segurar por mais tempo, talvez seja até um pouco mais sofisticado. Beleza? Então o balanço que eu peguei aqui no site da Money Times, também dei uma olhada aí no chart deles principal, diz que eles saíram de um prejuízo, a Via Varejo, e estão num lucro agora de 65 milhões e prometem foco no marketplace, né? Projeção do mercado, se não me engano, era um lucro de 33 milhões, né? Então foi acima das projeções do mercado, mas tudo isso também com relação a situações não recorrentes. Então, ela reverteu um prejuízo líquido que seria de 162 milhões para um lucro líquido de 65 milhões. Entretanto, a varejista apresentou um prejuízo operacional de 176 milhões. Tá? Então, tirando o não recorrente, segundo muitos comentaram, ela estaria num prejuízo de 176 milhões. Porém, comparando com o ano anterior, que foi de 296 milhões, é uma senhora queda aí neste prejuízo, sinal de que pelo menos alguma coisa está caminhando lá, né? Vamos ver. Quando der o lucro mesmo, lucro, sem aspas, a gente comenta. Então, eles refletem que isso aí reflete o desempenho das operações com excelente performance no e-commerce, mais desalavancagem operacional, né, por conta da queda da receita, custos fixos vinculados ao fechamento de lojas na pandemia. Então é aquilo, né?
fechou loja, vende menos, né? Muita gente que acha que só vende online, mas a venda física também puxa outras vendas, isso atrapalha, não tinha como ser diferente, né? A margem EBITDA operacional ficou em 314 milhões de reais, um crescimento de 76%, né? Então, bastante significativa, e o online da empresa terminou o segundo trimestre com um volume bruto vendido de operações no e-commerce de 5,08 bilhões, crescimento de 280%, né? Estabilidade das ferramentas no canal online, eu não cheguei a ver exatos números, mas aumentou muito a quantidade de usuários do aplicativo da Via Varejo, né? O que é entendido como sinal positivo para a maioria aí dos analistas, né? Com a introdução de muitas melhorias na experiência, um crescimento de 311% em relação ao período do ano anterior. A administração destacou que o desempenho do e-commerce no terceiro trimestre continua com ganhos expressivos, tá? E o aumento, os números dos últimos meses nada mais são do que o resultado de uma jornada de transformação. Para quem não sabe, ela saiu, acho que 2019 ou 2018, agora não lembro, acho que foi 2019, saiu o Grupo Pão de Açúcar como controlador da empresa e retornou a família Klein, que era a família fundadora, né? Se não me engano, Samuel Klein, fundador da Casas Bahia. Eles retornaram ao controle da empresa. Desde que eles reassumiram o controle, a empresa ainda não deu bons resultados, passou por alguns questionamentos aí dos seus balanços. Ela é dona da Casas Bahia, do Ponto Frio, do Extra.com, de uma série de outras pequenas marcas, e, né, a crise do corona só fez aí sofrer a empresa. Ela chegou a bater uma mínima aí, ano passado retrasado, de R$3, quando ela aderiu ao novo mercado, a Bolina VVAR 4 e 11, né? Isso teve uma alta assim, expressiva nesses últimos 2 ou 3 anos, apesar de não ter dado resultados significativos, e vinha no movimento de correção, tá? Então, destaque aqui também o crescimento, como a gente falou, do first party, né? Seria a venda, ela compra do atacadista e revende, e do third party, que seria quando eles botam lá o marketplace, aquelas pessoas que usam a plataforma da Via Varejo para fazer as suas vendas, né? Então, às vezes você vai comprar no site da Via Varejo, da Magazine Luiza, seja lá de onde for, você não está comprando da Via Varejo. Quem já viu, por exemplo, na loja americana, você vai comprar lá a lojinha do seu Zé das Couves. Ele usa a plataforma da Via Varejo, da Amazon, enfim, né? Paga um direito lá para esta plataforma e ele mesmo vende. Isso é um lucro que dá um certo retorno para a empresa porque tem custo muito baixo, né? Pelo menos é o que dizem, né? A empresa disponibiliza apenas, vamos dizer assim, um espaço lá para ele poder fazer a sua venda, né? Então isso cresceu muito, como já tinha crescido bastante. O ganho com mercadorias vendidas total foi de 7,3 bilhões e detalhe, desses aí 5,1 bilhões foram do online, crescimento significativo. E eles encerram o trimestre com caixa de 7,4 bilhões. Eu vou deixar balanço tudo aí para depois quem quiser ver com calma, mas fato é, o mercado ontem bateu forte na empresa, ela caiu 3%, projetaram um cenário bem ruim, né? Uma coisa muito ruim para a empresa, né? Os mais otimistas falavam o consenso de 33 milhões, mas alguns apontavam até resultado negativo, e ela apresentou um resultado que, diante das circunstâncias, foi até bacana, né? Aí tem gente que já está falando que vale 30, aquela coisa toda. Eu não faço projeções, eu não sei para onde o ativo vai. Já vi ativos bons darem bons resultados e caírem, já vi ativos ruins darem bons resultados, subirem, já vi maus ativos darem bom resultado, já vi resultados bons e a empresa desabar. Aí o pessoal fala que mercado precifica. Então a gente não faz projeção para onde vai a ação diante deste resultado. Sinal é que eu, Bruno, considero isso como um resultado bem positivo, ainda que tenham muitos não recorrentes, aí você teria que ver com mais calma para você entender, ou seja, coisas que só aconteceriam nesse trimestre e lá para frente não aconteceriam. Como o mercado não vai reagir, não sei, eu estou posicionado para alta, né, de curtíssimo prazo, né, para fazer desmontar a operação hoje, né, mas está aí o balanço.
Ok? Outra empresa que também lançou o balanço esses dias foi a Movida, se não me engano, Move 3, de locação de veículos, apresentou uma receita líquida de 1,05 bilhão no segundo trimestre, crescimento de 6% e EBITDA estável em 151 milhões no ano. Receita líquida de 1 bilhão no segundo trimestre, aumento de 5,8%, redução de 42 milhões nos gastos de caixa, né, que é uma melhora de 17%, o EBITDA consolidado em 151 milhões, com margem de 51%, que é um aumento de 10 pontos percentuais, lucro líquido de 3 milhões, mantendo-se positivo apesar da pandemia do Covid. Então, mesmo com o Covid, provavelmente teve uma queda no lucro, mas ainda é lucro, é bem importante deixar isso. Caixa recorde, segundo eles, de 1,7 bilhão de reais. Tá? E assinatura do Pacto Global das Nações Unidas, que incentiva e orienta a integração de princípios sociais, ambientais e governança corporativa. Então a gente sempre faz aquele comentário, somos uma empresa sustentável globalmente, economicamente, socialmente, né? Prezamos o meio ambiente, porque isso aí é algo positivo, sempre algo entendido como bacana para as empresas. Tá? A grande empresa desse ramo aí, que é a Hertz, teve aquele procedimento de falência lá nos Estados Unidos. Sinceramente não estou acompanhando a par para ver se já faliu, se já encerrou, né? Mas é um setor complicado no atual momento de pandemia, onde as pessoas não conseguem sair de casa, quem me dirá alugar veículos para fazer. Quem não sabe, a Movida também vende veículos seminovos, né? Era uma outra coisa que o pessoal estava debatendo aí, né? Se poderia as concessionárias da Gol, Ford, GM fazerem a venda dos seus próprios seminovos com algum tratamento tributário diferenciado que era oferecido a essas locadoras, como a Localiza, como a Movida, e isso poderia impactar muito o regime de negócios da Movida. Não é o tipo de negócio que eu entraria no momento, justamente porque no momento de incerteza como esse, adicionar mais incertezas é perigoso, mas é inegável que a empresa vende balanços consistentes, não é de hoje, né? Toda vez que eu olho o balanço deles, é sim algo sempre positivo e progressivo, né? E com lucros consistentes mesmo em momentos de crise. Aí vai de cada um fazer a sua opção se quer ou não ter empresas como essa na carteira. Vamos passando por outros balanços agora. Ó. Eletrobras, tá? Eletrobras, lucro líquido de 4,6 bilhão no trimestre, né? Isso aí o EBITDA deles foi de 7,8 bilhões, valor que é 483 vezes maior do que o mesmo período do ano anterior. Entre os motivos dos bons resultados, segundo o estatal, está a queda de 26% nas despesas com pessoal, material, serviços e outros. Um dos destaques do trimestre, bastante significativo para a Eletrobras, foi a redução aí desse PMSO, né, que essas despesas aí, de 592 milhões, tá bom? Segundo a empresa, também influenciaram o resultado as medidas relativas aos planos de demissão consensual, né, e projeto de orçamento básico. Estatal, concurso público, o pessoal entra, alguns concursados públicos são seletistas sim, por exemplo no metrô e algumas outras empresas, então para a empresa se manter lucrativa, ela manda embora, é aquele velho debate entre economia e assistencialismo, né? Muitos acham que é isso mesmo, tem que mandar embora para manter lucrativo, outros falam tem que prezar o ser humano, aquela coisa toda. Fato é que fora do governo as empresas mandam embora para se manter lucrativas, mas o governo mantém e segura funcionários. Poderia ser contraditório levantar isso, vendo que sou servidor público, poderia ser prejudicado, mas se formos analisar, pela regra da isonomia de situações, não faz sentido o Estado ter um privilégio, ainda mais no ramo de energia, né? Inclusive saiu lá o Salim Matar, se não me engano, agora eu acho que eu lembrei o nome do cara, justamente porque ele acha que o governo não está afim de privatizar coisa alguma, né? E com certeza tem algumas empresas que o governo já falou claramente que não pretendia privatizar, como o Banco do Brasil e a Petrobras, embora tenham sido reduzidas as participações do governo no Banco do Brasil especificamente, né? Está na mínima por 5%, que é 50% mais uma ação desde uma oferta pública que aconteceu. Fora as reduções aí da BB Seguridade, que saiu de RB e saiu de uma série de empresas aí. Enfim,
tá mandando a gente embora e com isso mantendo o lucro. Além disso, redução de custos, fatores como redução de terceirizados e aluguéis em Furnas. Custos operacionais tiveram diminuição em 136 milhões. Outro destaque do período foi o indicador de dívida EBITDA, que é ajustado até 1,5, que é um endividamento pequeno para esse setor, né? Eu já vi endividamentos aí mais altos, se não me engano a Engie estava com endividamento mais alto que esse. Eu não vou falar de cabeça para não falar um número errado. Bom, é comum ter endividamentos maiores do que esse no setor elétrico, até porque eles precisam investir, tem uma série de estrutura, no Brasil é complicado. A Eletrobras é responsável por 30% da geração de energia elétrica do país, o equivalente a 51.301 megawatts, é coisa pra caramba, tá? Durante a pandemia, a geração da Eletrobras foi mais utilizada, chegando a 40% da geração brasileira em abril e junho, é uma das maiores do Brasil, tá bom? Aí o balanço prossegue, eu não vou me estender, mas é isso. Tá, manteve um bom resultado com redução de despesa, mandou a galera embora, tá bom? E isso manteve a empresa lucrativa, né? Que é o que se espera do setor privado, pelo menos do setor público, quando é seletista ou concursado, manda embora para manter o lucro, né? Se fosse concursado por outra forma, né, estatutária, eu não sei se seria tão fácil assim. Fato é que investir em empresas do setor público tem um risco adicional. Isso não quer dizer que você não possa investir, afinal de contas, você estaria dispensando boas empresas assim a fins de lucrativo, de setores consistentes como de energia elétrica, como uma CEMIG, como uma Sanepar, né? Tem gente que nem vê essas aí, eu já fui desse. Eu agora estou vendo mais o meu retorno mesmo, tá? Então, vamos prosseguir, ainda temos alguns outros balanços para a gente comentar. BRF, tá? Recuo no segundo trimestre com pandemia, custos afetando exportações. Então, a BRF S3, né, a BRF de carnes, né, é uma empresa grande de carnes, teve lucro líquido de 307 milhões em reais no segundo trimestre, queda de 5,5% em relação ao ano anterior, com a crise do Covid-19, aumentando custos e atingindo exportações de acordo com os dados divulgados da quarta-feira. A companhia conseguiu manter os volumes de produção estáveis em 1,083 bilhão de toneladas, mas o custo de produtos vendidos, que geralmente se refere aos custos de fabricação, subiu, né? Então ela conseguiu vender bastante, mas o custo dessas vendas subiu, né? E isso deu uma redução no resultado, pois a empresa teve que fazer ajustes em meio à pandemia do corona, tá bom? Então o lucro recua, mas sempre que a gente vê lucro recua tem que lembrar, é lucro ainda, não é prejuízo. A BRF disse que teve que suspender preventivamente cerca de 8.200 funcionários com pagamento após o agravamento da pandemia. Mais uma empresa, além da Eletrobras, anunciando aí que teve que suspender, quem me dirá se não vai ter que demitir essas pessoas depois. O maior processador de frango do país também contratou cerca de 6.700 trabalhadores temporários. Outra coisa que a gente já comentou em alguns vídeos aí. Pega funcionários definitivos, troca por temporários, muitas vezes pagando menos, e depois manda embora, e muitas vezes esses funcionários não vão ter todos os direitos trabalhistas, né? É a subversão das normas trabalhistas sem a mudança da lei trabalhista. Então a gente vê que muitas vezes a lei trabalhista realmente restringe aí. Muita gente fala que o pessoal perde o emprego lá nos Estados Unidos, mas com a mesma facilidade que se perde, alguns empregos se voltam. Mas eu sempre reforço que nem todo mundo que é novamente empregado vai ter empregos da mesma estirpe do emprego que ele perdeu. Então o cara sai de engenheiro e vira funcionário do McDonald's, né? Então, está empregado, mas está ganhando bem menos. Seu custo de vida manteve o mesmo e o seu retorno está bem menor. Então, um custo-benefício. Você facilita a reempregabilidade, mas nem sempre a pessoa vai receber emprego da mesma ordem que o que perdeu. No trimestre, a BRF informou que a receita líquida de exportações totalizou 962 milhões de reais, queda de 23%. O problema foi particularmente pronunciado no Oriente Médio, um mercado-chave para a BRF. Além das adversidades e incertezas ligadas à pandemia. Receita líquida cresceu 9,2% e o lucro aí, o EBITDA, ou LAIR, lucro antes dos impostos, barará, depreciação e amortização, na medida de lucro operacional caiu 33%, como a gente falou, 1,031 bilhão. Então, caiu o lucro da BRF, mas ela já mandou uma galera embora, já recontratou alguns como temporário para se manter lucrativa. Então caiu, mas continua lucrativa.
E, detalhe, teve problemas aí para exportações no Oriente Médio. Esse é um mercado muito sui generis, muito sujeito a essas questões. Vírus do porco de não sei das quantas, aí não consegue mais. Agora a China está com a briga de não sei o que e não compra mais porco de não sei da onde, vai comprar só do Brasil, aí sobe. Aí a gripe de não sei mais o que lá. Então, né, altos e baixos isso aí. Dá muito retorno, mas também dá muita dor de cabeça. Aí, se vocês gostam disso aí, viver perigosamente, fica à vontade, né? Eu tento evitar setores como esse. Temos mais aí, temos a MRV, tá? MRV, construtora, que focava em casas populares, né, se não me engano, é da mesma família fundadora do Banco Inter, que antes era apenas um banco de investimento para eles, de financiamento, agora se tornou uma empresa à parte, que é separada da MRV, mas o dono é também a família Menin, né? Então tá tudo em família, além da Log Commercial Properties, outra empresa listada que também pertence a esta família. Custos maiores pressionam o lucro da MRV, que prevê expansão de lançamentos, tá? Mas continua no lucro apesar da queda. Maiores esforços para manter o ritmo de vendas durante o período mais agudo da pandemia do Covid-19 pressionaram o lucro da MRV no segundo trimestre, embora a companhia tenha indicado normatização recente e aceleração de lançamentos. A empresa teve uma parte da sua receita gerada por imóveis populares, como a gente comentou, teve lucro líquido de 124 milhões em abril a junho, queda de 30%, isso com a mesma receita líquida do período subindo 5% no comparativo para 1,64 bilhão de reais. O custo dos imóveis vendidos prestados subiu 8,7%, despesas comerciais subiram 11,7% e a margem bruta caiu 2%. Tivemos ganho de market share, né, que é a participação da empresa no mercado. Ela não é a maior, se não me engano, é a Estec, mas tem uma participação relevante. O resultado operacional da companhia medido pelo EBITDA novamente foi de 232 milhões de reais, declínio de 9%. Vendas líquidas subiram 37% para 1,82 e a Caixa fez alguns ajustes, porque é um dos que faz o financiamento para eles, que agilizaram os repasses e entendo que isso vai estender para os próximos meses, afirmou Menin, né, o gestor da empresa. Aí o balanço prossegue, então é aquilo, né? Lucro caiu, mas segue lucrativo, vendeu bastante, aumentou despesas e está sofrendo com corona, né? Tipo, zero novidades aqui. Mas segue uma empresa redonda, é uma pagadora razoável de dividendos, é novo mercado, não está com preço nominal tão caro assim, tem uma participação relevante, é um setor ok, não é um dos melhores, eu tenho uma farpelinha neles, tá bom? Nossa, fiz um resumão do resumão aqui. Mas, repito, se você quer uma análise mais profunda, meu amigo, aí você vai ter que ler com calma. Antes da gente encerrar aqui, uma notícia, Hellbore, já tinha falado isso em alguns vídeos, muito tempo atrás, agrupará para 5-1. Já tinha falado, isso aí foi uma matéria do mês passado, hoje é o dia do agrupamento. Então, se você tinha HBOR3, você teve até ontem para ajustar sua proporção, de ações, porque eles vão dividir a quantidade de ações por 5 e multiplicar o preço por 5. Então muitas vezes a pessoa desavisada, ela vai olhar o home broker, vai ver que o preço multiplicou por 5 e vai achar que está rico. Só que não vai ver que tem 5 vezes menos ações, né? Então se você não ajustou até ontem, aí eu não sei como é que vai ser feito aí para você, em dinheiro, enfim. Teve até ontem. Então quem tem esse ativo aí, que também é do setor imobiliário, obviamente ainda mais arriscado que a MRV, né, com mais detalhes, tem que ver isso hoje. Se não me engano, os balanços, antes da gente prosseguir para as notícias finais, hoje sai Natura, que eu vi relevante, e Rail, né, Rail 3 Rumo, que é do grupo lá da Cosan, que é de ferrovias. Qualquer coisa a gente comenta no Urso de Prata de amanhã. Para as cotações, Bitcoin aí R$ 63.125,85, né? Teve uma alta em relação a ontem, e o Ethereum ETH, não o Classic, está R$ 2.159,07, teve uma alta em relação a ontem também. Em dólares, o Bitcoin 11.549,0, alta de 0,86, e o Ethereum 3% de alta, 393,79. Parece que tem uma resistência aqui nos $12.000 no Bitcoin e nos $400 no Ethereum, né? Parece que são números assim, você vê que ele bate, chega próximo e não supera.
Isso não quer dizer muita coisa, né? Mas a gente comenta. Nas bolsas, agora neste momento, o Nasdaq opera em alta, leve alta 0,17, o S&P 500 em queda 0,12. O VIX volta a subir 0,68, mas agora na casa dos 23,48, né? Para quem estava vendo o VIX aí a 30 esses dias, 40, no auge da crise 80, ver o VIX a 23 é um sinal que dá um certo alívio. Porém, ainda é alto, né? Acima de 20, alerta ligado, puts não estão tão caras, tão baratas assim, mas não estão tão caras assim, dá para fazer um seguro sem gastar tanto dinheiro, tá? O índice alemão DAX em leve queda, 0,38, e o Nikkei japonês 1,41. Ouro e prata. Ouro, queda de 0,42, 1.940 dólares e 90 cents. E a prata volta a subir mais uma vez, 2,04 de alta, 26,50 futuro, após segunda ter dado aquele desabamento de quase 14%, né? Sinal de que ainda seguem fortes os metais reserva de valor. Como eu comentei, prata ainda muito defasada em relação ao ouro, então o ouro sobe, a prata costuma subir mais, mas ela também costuma cair mais quando cai, né? Então ela é mais volátil, né? Que a gente comenta bastante. Beleza? O dólar 5,44 volta a subir, mas não tanto assim, né? Parece lateral entre 5,30 e 5,50, né? Para quem viu a quase 6, né? Mas é muito mais alto do que, né, para quem estava comprado em janeiro, que estava próximo dos R$4. Ainda eu comentei e vou comentar isso quantas vezes for necessário. Ainda que o dólar esteja se desvalorizando frente a uma carteira de moedas globais, inclusive lá o UUP ETFs de dólar índice, que é dólar contra o franco, contra o yuan, contra outras moedas fortes no mundo, o euro, por exemplo, esteja em leve queda de 0,32 e no menor patamar aqui desde 2018, desde 1/7 de 2018, ele não bate esse valor, de 25,23 esse dólar index, né? Em relação ao real, a tendência é que ele esteja se valorizando, porque todos os problemas que você possa pensar do dólar, da economia americana, o Brasil tem elevados à terceira, quarta potência, porque você tem a falta de alinhamento dos políticos lá, aqui mesmo dentro do próprio partido as pessoas não se entendem, né? Lá tem uma economia forte, que apesar dos pesares é uma das mais, se não a mais forte do mundo. Aqui a economia inexpressiva em relação ao mundo, talvez em relação à América Latina importante. Lá eles produzem tecnologia, aqui só commodities, basicamente. Lá eles têm uma moeda que ainda é reserva de valor, apesar de estar perdendo a sua importância, aqui só regional e diria só no Brasil. Então, complicadíssimo investir aí em real. É bom diversificar, né? Inclusive a gente comentou isso ontem no episódio dos BDRs, porque que eu não acho bacana investir em BDR, fora taxa, fora tudo isso aí. Então, o cenário é esse, tá? Vamos ver como segue o dia de hoje, como vai ser esse anúncio do seguro-desemprego. Eu não gosto de fazer relações diretas para dizer subiu por causa disso, caiu por causa daquilo, né? Inclusive da Via Varejo, repito, vamos ver como o mercado vai reagir. O importante é estar convexo, ouro, prata, dólar, puts, sempre na mão para proteger a sua carteira, não coloque todo o seu dinheiro em renda variável, proteja-se, tenha as finanças equilibradas, tá? Se você ainda não faz parte do seu canal financeiro, grupo do Telegram, tem link aqui na bio do Instagram e tem também link na descrição do vídeo que será postado no YouTube em breve. Agradeço a todos pela paciência, pela audiência. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Desejo um excelente dia de trabalho e de negócios para todos os senhores. Um abraço do fundo do coração e bye, senhor!